Soares, assessor de conhecimento da Federação de Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais. O Programa Conhecimento para Minas, que tem como principal objetivo proporcionar a capacitação de forma direta e acessível, gerando e agregando valor para as empresas juniores do Estado de Minas, tem hoje treinamento online, avaliação de desempenho, atingindo os melhores resultados, com a palestrante Roberta Fernandes. Roberta é referência no país em desenvolver pessoas, de acordo com a empresa GPTW. Graduada em Administração de Empresas, MBA executivo em Gestão Estratégica de Pessoas e tem experiência internacional nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Chile e Argentina. As perguntas podem ser pensadas através do link que tem no canto esquerdo do vídeo ou nos comentários do YouTube. Primeiramente, gostaria de chamar o Gabriel para poder falar um pouco mais sobre o tio Flávio para nós. Desejamos a todos um excelente treinamento. Boa noite, Gabriel, e pode ficar à vontade. Boa noite, Matheus, valeu. Boa tarde, boa noite, né, Movimento Empresa Júnior. Então, me apresentando, me chamo Gabriel Ornelis, eu participo do Tio Flávio Cultural, trabalho no Tio Flávio Cultural há cerca de quase um ano, e também trabalho numa empresa chamada Simpla, que é uma startup aqui de BH, na área de gestão de eventos e tudo mais. E sou pós-júnior também, estou acabando minha faculdade em administração, na Faculdade de São João del Rei. Então, participei do MED 2 anos, então conheço muito bem a FEGENG, trabalhei em várias instâncias do Movimento Empresa Júnior. E para a gente, o Flávio Cultural, é um prazer estar apoiando a FEGENG, porque a gente realmente acredita no trabalho de vocês. O nosso propósito está muito ligado ao do MEG. Então, apresentando um pouquinho o Tio Flávio Cultural, imagino que alguns de vocês conheçam, porque a gente apoia já o Movimento Empresa Júnior. O Tio Flávio Cultural, ele nasceu em 2010, com a ideia do Tio Flávio, que é o idealizador do projeto. E qual que foi a ideia do projeto? Eram trazer palestras gratuitas para BH, com o objetivo de disseminar o conhecimento. Então, começou timidamente, com 80 pessoas participando. Então, ele foi falando sobre empreendedorismo, falando sobre marketing, sobre várias áreas dentro da questão da gestão de várias outras coisas. Então, o projeto foi crescendo, o Tio Flávio Cultural. A gente começou a apoiar os menores aprendizes, os jovens aprendizes. Então, hoje a gente já treinou mais de 4.000 jovens aprendizes. Em 2012, o projeto tomou um lado mais social. A gente tem diversos projetos de Flávio Cultural que estão alinhados com o nosso propósito. Qual que é? É transformar vidas. E como? Através do conhecimento, empatia. Então, a gente tem diversos projetos que a gente trabalha hoje dentro do Flávio Cultural para alcançar esse objetivo. Então, a gente tem um trabalho com o Movimento Empresa Júnior, então a gente está em mais de 10 universidades, tanto em Minas como em São Paulo, a gente está na USP, a gente está em Viçosa, a gente está em São João del Rei. Então, a gente faz diversos trabalhos, a gente faz trabalho nas APACs, a gente faz trabalho com instituições sociais. Então, são diversos projetos que o Tio Flávio Cultural abrange. Não são só mais palestras, como começou, mas o projeto tomou uma dimensão enorme e o projeto ele é sem fins lucrativos e a gente até brinca que a gente não gere dinheiro, a gente gere talentos. Então, um dos talentos que a gente tem hoje é a Roberta, que vai estar falando para vocês um pouco. Então, é um prazer estar junto com o MEG, com a FEGENG. A gente acredita muito no propósito. Eu, que sou pós-júnior também, assim, sou apaixonado com o MEG, não largo mesmo sendo pós-júnior. Então, desejo para vocês uma boa palestra. Precisando de qualquer coisa, a gente está aí. Obrigado, Gabriel. Nada. E Roberta, agora seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Obrigada a todos, né? Primeiramente, uma boa noite para todo mundo, né? É um prazer imenso poder estar aqui também compartilhando desse lindo projeto de preparação profissional, né? E da gente poder aí compartilhar também sobre o tema avaliação de desempenho, né? Que é um tema fundamental aí para o sucesso de qualquer organização. Vamos bater um papo aí em torno aí de 40 minutos, e depois a gente vai abrir para perguntas e fiquem à vontade, né, para tirar aí todas as dúvidas, né, e questionamentos. Combinado? Então vamos lá.
quando a gente fala sobre o conceito, né? O que é avaliação de desempenho? Né? Também conhecida como gestão de desempenho, gestão da performance, né? Então, a avaliação de desempenho ela é uma ferramenta de gestão de pessoas, né? Que ela é utilizada o quê? Para conhecer e medir o desempenho dos colaboradores em uma organização. Então, ela é utilizada para fazer uma comparação entre o desempenho esperado, né? O que se espera do colaborador e o desempenho apresentado. Qual foi o resultado efetivo alcançado pelo colaborador? Tudo isso em função das atividades que o colaborador desempenha. Então, dos objetivos e resultados a serem alcançados e o seu potencial de desenvolvimento. Então, a avaliação de desempenho ela é indispensável para o sucesso organizacional, né? Então, um pouco aí do conceito de avaliação de desempenho. Agora, por que avaliar o desempenho das pessoas, né? Para que avaliar o desempenho das pessoas? Bom, as organizações, as empresas, são feitas de pessoas. Então, a avaliação de desempenho, ela mede o resultado de cada pessoa dentro de uma organização. Isso quer dizer o quê? Que com esse processo, a gente consegue ter uma visão ampla da produtividade de uma organização, de uma empresa como um todo, né? A gente pode identificar e trabalhar de forma sistêmica os pontos de melhoria, corrigir os desvios, obter os melhores resultados, né? A avaliação de desempenho, ela nos fornece também informações importantíssimas para a tomada de decisões acerca de salários, bonificações, promoções, demissões, treinamentos, trilha de carreira, sempre com foco no crescimento e desenvolvimento dos colaboradores e, consequentemente, da organização, certo? Então, é um excelente meio para alcançar os objetivos organizacionais, visto que as pessoas são o maior patrimônio, a razão aí de existência de qualquer organização. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a aplicação da avaliação de desempenho, tá? Bom, normalmente é um processo realizado trimestral, semestral ou anualmente. Depende muito do tamanho da empresa, da complexidade do negócio, né? E com a participação do avaliador, né, de quem avalia, o avaliado, de quem é avaliado, e do RH como facilitador. Então, o RH sempre está, a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, né? Então, assim, a gente fala como recursos humanos, mas incluindo também a nomenclatura gestão de pessoas, né? Que trabalha sempre como facilitador desse processo, tá? Então, é muito importante que antes de se iniciar o processo de avaliação de desempenho, a organização comunique, né? Apresente a todos os envolvidos como tudo vai funcionar, de forma bastante transparente. Então, vai para uma sala de reuniões, se não tiver, né, faz isso aí com algumas pessoas compartilhadas, mas antes de tudo, comunica, apresenta todos os envolvidos como que vai funcionar a avaliação de desempenho. Deixe bastante claro todo o processo, tá? E para começar, então, a organização define quais são os objetivos globais da empresa, tá? Tem que ter um plano empresarial, né, claro desses objetivos estratégicos. Então, quais são os objetivos globais da empresa, os objetivos estratégicos da empresa, né? A partir daí, desses objetivos, esses objetivos são cascateados, ou seja, estabelecidos, né, definidos individualmente, com cada avaliado pelo seu gestor, que é o avaliador, tá? Neste momento, algumas empresas já definem também as necessidades de treinamento, que a gente fala do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual, para que o avaliado consiga atingir os objetivos traçados. Não são todas as empresas, tá, que fomentam esses treinamentos para as pessoas, para facilitar com que elas consigam atingir os objetivos globais. Mas em muitas empresas já acontecem isso, e que é o ideal, né? Você dá suporte para que aquele colaborador consiga atingir os objetivos que foram traçados para ele. Bom, esses objetivos traçados, eles devem ter um acompanhamento dentro do período estabelecido do processo de avaliação de desempenho, entre o avaliador e o avaliado, para não chegar no final e aparecerem surpresas inesperadas, né? Dúvidas sobre os objetivos,
Ah, por que que você não conseguiu atingir? Então, sempre é bom fazer um acompanhamento dentro do período. É trimestral? Então, vamos fazer um acompanhamento dentro desse período. Semestral? Anual? A mesma coisa, tá? E aí, no final de cada período, a avaliação ela é realizada. E o feedback é dado individualmente, né? É comum a gente utilizar um formulário para registrar o máximo de informações sobre avaliação de desempenho, tá? Então, o formulário ele pode ser em papel, pode ser no Excel, em sistemas específicos que existem aí no mercado. Bom, o melhor meio que considerarem ideal de acordo com a realidade de qualquer empresa, tá? Considerando que no final as informações serão compiladas e teremos um mapeamento geral da organização, tá? Então, vamos para um exemplo aí, um exemplo de formulário. Apenas um exemplo, tá? Porque o modelo de formulário vai depender de cada organização. Bom, a gente pode utilizar uma escala de 5 níveis de targets aí, de atingimento de resultados para cada objetivo. Então, por exemplo de objetivos. Objetivos de performance, né? Definição dos projetos individuais, as ações que devem ser realizadas pelo avaliado, né? Vai ser avaliado aqui o quê? As entregas do colaborador. Então, nos objetivos de performance, você escreve quais são os projetos, as ações, né, que devem ser realizadas pelo avaliado. E aqui são as entregas que ele vai ter que dar. Objetivos comportamentais, por exemplo, trabalho em equipe, liderança, comunicação, criatividade, flexibilidade, iniciativa, etc. Né? Então, vai ser avaliado aqui nos objetivos comportamentais a forma como o colaborador realiza essas entregas. Tá? Então, um é avaliado as entregas e o outro é como são realizadas essas entregas. Nessa parte de objetivos comportamentais, a gente pode utilizar também os valores organizacionais, que é o que eu mais indico. Quais são os valores da empresa? Né? E o quanto, então, que o colaborador está alinhado a esses valores. Isso é muito bacana. Então, é recomendado que cada objetivo venha acompanhado do seu significado, de uma explicação clara sobre ele, né? Para não haver dúvidas na hora de avaliar cada item. E para cada objetivo, traçado os targets. Então, por exemplo de 3 targets. É baixo, atende, supera. Você pode usar também, né? Vocês podem utilizar também exemplo de 5 targets. Por exemplo, sempre, frequentemente ou quase sempre, às vezes, raramente ou quase nunca ou nunca. Então, para cada objetivo, vem um target na hora da avaliação, né? Então, é interessante também que no formulário tem um espaço para escrever as necessidades de treinamento e desenvolvimento do avaliado, que é o PDI, as aspirações profissionais do avaliado, porque isso alimenta a trilha de carreira, né? E muitas vezes a gente está querendo traçar uma trilha e o profissional está com outras aspirações, então é importante que seja discutido, tenha um espaço para isso no formulário. Um espaço para registrar também as observações do acompanhamento que foi realizado durante o processo, né? Para que a informação ela não se perca durante esse processo, durante o período que vai ser realizado todo esse processo de avaliação de desempenho. Comentários gerais do avaliado, né? Feedback. E comentários gerais do avaliador, né? Por exemplo, pontos fortes, oportunidade de melhoria, né, do avaliado, que também para alimentar na hora do feedback. Um local aí, talvez para assinatura de ambos com a data, tá? Para realmente registrar todo o processo de avaliação de desempenho, ok? Bom, quais são os métodos, né, de avaliação de desempenho mais utilizados hoje, né, pelas empresas? Existem diversos sistemas, métodos para avaliar o desempenho, né, do colaborador dentro da organização. Agora, cada organização adota um sistema de avaliação que considera mais adequado, tá? Então, alguns exemplos dos métodos mais utilizados. É a avaliação realizada pelo superior hierárquico. Então, trata-se do método, assim, mais comum e simples. Como o próprio nome diz, nesse caso, quem faz a avaliação é o líder, né? É o líder do avaliado e ninguém mais.
E o avaliado recebe o feedback, né, o retorno apenas do gestor dele, apenas do líder, tá? Essa é a avaliação muito utilizada, bastante simples, dá para fazer tranquilamente. E tem também uma avaliação 360, tá? É uma avaliação mais complexa, tá? Mas é feita por todos aqueles que mantêm alguma interação com o avaliado. Então, participam da avaliação o gerente, o líder, os pares, né, que trabalham, que estão ali no dia a dia junto, os clientes, os fornecedores, quem são essas pessoas extras, né, que também têm contato com aquela pessoa. Então, a avaliação é feita de forma circular. Aí o avaliado recebe feedback de todas as pessoas com que ele tem relação. Essa avaliação, você pode também mesclar, tá? Utilizar a avaliação individual com a 360. Então, por exemplo, numa área comercial, é importante você saber qual que é, né, a avaliação do cliente, por exemplo. Né? Na parte de uma fábrica, de uma indústria, onde você tem diversos fornecedores. Então, você também pode aplicar, por exemplo, uma área, de uma certa forma, para uma outra área, incluindo os clientes e os fornecedores, tá? E isso lembrando que tem que deixar claro, tá? Para todo mundo, desde o início, como que vai funcionar a avaliação, ok? Bom, os erros mais comuns, né, na avaliação de desempenho e que é super importante a gente ficar atento para que a gente não cometa esses erros. Bom, a avaliação de desempenho, ela é, então, uma excelente ferramenta para engajar colaboradores e alinhar a expectativa da organização em relação a eles, aos colaboradores. Então, na verdade, receber feedbacks constantes é um dos itens mais desejados pelos profissionais modernos. Muitas vezes, até mais desejados que alguns benefícios corporativos tradicionais, tá? Então, a parte do reconhecimento, né, do retorno de como que eu estou indo, isso é realmente muito importante. Porém, é preciso que o processo seja feito de forma correta, né, para não gerar o oposto do desejado. Então, um exemplo aí de alguns erros que acontecem durante o processo para que a gente, né, não pratique isso e evite, né, que isso aconteça. Bom, primeiro nunca fazer avaliação de desempenho. Então, assim, é impressionante a quantidade de líderes que sequer fazem avaliação de desempenho. Então, por mais que tenha um processo formalizado pelo RH, né, e até uma data limite, muitos líderes simplesmente não dão o valor necessário. E nunca sentam, com a sua equipe para discutir performance. Então, é possível que isso seja devido à falta de conhecimento, né, e o medo de fazer algo que não sabe fazer ou que não está acostumado. Então, entra aí a parte da preparação. Não sabe fazer? Olha, é assim que vai funcionar. Essas são as datas, essas são as etapas, esse é o formulário que vai ser utilizado. Você deve fazer a avaliação desta forma, né? Acompanhar dessa forma. Então, o RH prepara, tanto é que ele é facilitador. Ele prepara a liderança toda, tá? De como funciona, como vai funcionar todo o processo de avaliação de desempenho. Porque aí os líderes não vão ter mais o receio, né, o medo de fazer algo que eles não sabem fazer, ok? Então, sempre deve ter um processo de avaliação de desempenho na empresa, tá? Um outro ponto é ser muito superficial. Então, fazer uma avaliação superficial, ela é até pior que não fazer. Então, imagina a frustração de esperar pelo período de feedback, né? O avaliado, o colaborador está super ansioso e quando chega esse momento, né, você não ouve nada de útil do seu superior, né? Imagina o que acontece. Imagina vocês esperando por esse feedback, né, e vocês não escutam nada de útil. É desmotivador, né? É péssimo isso. Então, é importante que as avaliações sejam detalhadas, citando o máximo de exemplos reais
para fundamentar as opiniões. Por isso que a gente coloca também o acompanhamento durante o período da avaliação de desempenho. E a gente anota, faz anotações, para não esquecer, né? Para nenhum detalhe, para dar esse feedback, ok? Bom, um terceiro erro aí também muito comum é quando a gente fala que é tudo perfeito, né? Ou seja, os líderes têm dificuldade, eles não conseguem dar feedback negativo. Então, sempre as avaliações são perfeitas. E os colaboradores nunca têm nada a melhorar, até que são demitidos por falta de performance. Né? Então, assim, é preciso que a avaliação ela seja honesta em relação aos fatos que os colaboradores precisam melhorar. Se as pessoas demitidas em uma organização são surpreendidas com a notícia, é sinal que a avaliação do desempenho está mal feita, tá? Então, nem tudo é perfeito, nada é perfeito, né? Então, assim, a gente tem pontos, né, a serem melhorados, são as oportunidades de melhoria. É importante que isso seja falado para o avaliado. É importante que seja clara a parte de performance, tanto os objetivos de performance como os objetivos comportamentais. Então, seja muito claro para que a pessoa tenha a oportunidade de poder melhorar, né? Bom, um outro erro também muito comum, que é a falta de memória, né? Então, assim, justificar a avaliação apenas com os acontecimentos mais recentes, né? Isso aí é um erro gravíssimo. Então, se você está avaliando, né, o seu colaborador em um trimestre, por exemplo, é preciso considerar tudo que foi feito neste período, e não apenas na última semana. Bom, durante os 3 meses, o que aconteceu? Né? Durante os 6 meses, durante o ano, o período, né, que for melhor e mais ideal para a empresa, isso tem que ser falado do período, e não apenas desse período curto que normalmente a gente tem, né, de falar dos últimos acontecimentos, né? Então, assim, e muitos líderes, como a gente fala, parecem não ter muita memória. Então, isso também é frustrante para o avaliado, né? E prejudica, claro, tudo que a gente está falando aqui, isso prejudica a organização, né? Falta de preparo, a gente já falou, né, um pouco sobre isso. Então, ir para uma reunião de avaliação de desempenho sem preparo prévio, né, é matar o avaliado. Então, é preciso anotar os pontos positivos e negativos antes da reunião, justificar cada ponto com fatos reais, para que o colaborador entenda quando ele tem um bom ou um mau desempenho. Então, anote também a importância do trabalho dele para o resultado da empresa, né? E descreva também de forma clara os itens a melhorar. Isso aí a gente já falou também. Um sexto, né, que a gente coloca é o nunca dizer obrigado. Então, salário não é tudo, né? Então, se a gente acha, se o líder acha que eu já estou te pagando pelo que você está fazendo, né, isso não é justo, não é correto. Então, agradecer pelo trabalho feito, pela dedicação, né, pode valer muito mais aí do que um bônus material. Então, separe um tempo na avaliação para dizer obrigado. Obrigado em nome da empresa, em nome da organização, né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua entrega, pelos diferenciais que você faz em nome da empresa. Então, isso, na verdade, a gente está falando da avaliação de desempenho, mas é muito importante que a gente fale isso periodicamente, né? Para a pessoa fica muito mais motivada para trabalhar. Bom, e não reconhecer um trabalho árduo, né? Então, assim, você reduziu a sua equipe aí pela metade. A gente está numa crise, né? E aí você já reduziu pela metade. Chega na avaliação dos que sobraram e você nem cita esse assunto, né? Não faça isso. Então, assim, deixa claro que você reconhece quando alguém está se desdobrando e sacrificando sua vida, até mesmo pessoal, pela empresa.
né? Documente que você valoriza isso na avaliação de desempenho. Deixe claro que quando as coisas melhorarem, a equipe será reposta. Então, seja muito sincero, né? E que é o próximo item. Um grande erro é não ser sincero. Então, mentir, né, para o bom ou para o mal, nunca é uma boa estratégia. Então, seja super sincero e ouça com a maior imparcialidade, né, o retorno de colaboradores sinceros. Então, este é um processo profissional e é preciso deixar o ego de lado, né, para que se torne produtivo. Então, assim, seja bastante sincero, né? O outro ponto é não questionar sobre a trilha de carreira, né, sobre o mapeamento aí de sucessão, de carreira. Depende aí, as empresas utilizam nomes diferentes. Então, assim, o colaborador, ele espera do seu líder que ele discuta a trilha de carreira dele. Então, a gente trabalha, a gente está crescendo, está tendo um desempenho satisfatório. E aí, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei para onde que eu quero seguir uma carreira Y, eu quero uma X, eu quero uma W, né? Então, assim, que carreira, para onde que eu vou? É importante que o líder discuta com o avaliado, né? Discuta as possíveis oportunidades de promoção no futuro próximo, né? Isso aconteceu recentemente, até mesmo uma pessoa muito próxima de mim, foi prometido, estava numa área super bem, né, com um desempenho fantástico. O líder tinha prometido uma promoção num futuro bem próximo. Acabou que ele teve uma oportunidade para uma outra área, por ele estar indo muito bem na empresa, né? E ele foi para outra área com a mesma expectativa da promoção num futuro próximo. E o que aconteceu? O novo líder conversou com ele e disse: olha, não tem planejamento futuro para você de promoção aqui, nem neste ano, nem no próximo ano. O que eu tenho, né, planejado são reduções. Então, tem que ter muito cuidado, né, porque essa pessoa ela ficou motivada pelos novos desafios, mas ficou bastante desmotivada, né, em função de não ter tido de uma forma clara essa transição e com essa promoção aí, uma promoção bem próxima. Então, mostre claramente o que falta para ele ser promovido. Pergunte se a carreira que a empresa separou, né, para ele faz sentido com a sua ambição pessoal, profissional ou não. Então, na avaliação de desempenho, é um momento para isso, tá? E não acompanhar o resultado. Então, assim, a avaliação de desempenho não é para ficar na gaveta, né? Não é um roadmap que a gente fala para você né, e seu colaborador se guiar nos próximos meses até a próxima avaliação. Então, dê a importância que ela merece, né? Afinal de contas, é a produtividade da equipe que está em jogo. Então, a gente fala sobre um processo de avaliação de desempenho, né? Como um desempenho não só individual, porque é individual, mas aí o individual faz uma equipe, e essa equipe faz a empresa, né? Então, a avaliação de desempenho, ela bem aplicada, ela bem, né, divulgada, comunicada, como vai ser feito, que tenha objetivos claros, né, traçados para cada pessoa, objetivos também tangíveis, que a gente fala, né, que possam ser atingidos. Não objetivos, por exemplo, pequenos, que são rápidos, né, nem objetivos que não podem ser atingidos. Então, tem que ser objetivos tangíveis e que as pessoas, né, fiquem motivadas para conseguir atingir aqueles resultados. Por quê? Atingir os resultados individualmente, a equipe atinge aí o sucesso da empresa como um todo, né? Então, sendo de uma forma bastante clara, comunicada, os objetivos bem tratados, né, bem traçados com cada pessoa, fazendo esse acompanhamento, você tendo um processo, né, realizado aí durante um período, fazendo todo esse acompanhamento, anotando tudo que tem para anotar,
para que dê, né, um feedback aí bastante enriquecedor. Não vou entrar no assunto de feedback, porque vocês, né, vão ter também uma oportunidade de estar tendo um treinamento a respeito de feedback, né? Agora, são objetivos globais, são objetivos da empresa. Então, isso tem que ser muito claro. As empresas normalmente iniciam e não têm esses objetivos globais traçados. Até mesmo não sabem até como fazer, né? Esse plano empresarial. Qual que é o plano empresarial? Então, existem sim hoje instituições que ajudam a fazer isso. Eu trabalhei numa empresa, né, de um grupo também aí multinacional, não tinha muito claro esses objetivos. E quem ajudou, né, quem nos ajudou foi a Fundação Dom Cabral. Então, eles têm um projeto muito bacana e que faz e que fez traçar todo esse plano empresarial para aí sim a gente iniciar com o processo de avaliação de desempenho, né? Então, tendo isso claro, os objetivos individuais, o acompanhamento, a avaliação é realizada, o feedback é dado, né? Utilizem de formulários, no Excel dá para fazer de uma forma super simples. Então, em que a gente coloca o nome da pessoa, a área que é, né? A gente coloca quais são os objetivos, escreve o que significa cada objetivo, tantos objetivos comportamentais, né? Com os objetivos de performance. Coloca também lá de uma forma automática no Excel, que dá para você colocar, se você usar, por exemplo, atingiu os objetivos? Não, baixo, foi aquém. Atende, atingiu, superou, né? Então, isso tudo, depois que for feito isso para cada pessoa, essa avaliação, você tem um mapa da empresa. Então, você consegue colocar, por exemplo, quem está abaixo, quem está abaixo, de que área que é, o que vai ser feito com essa pessoa, quais são os treinamentos que vão dar, né? Ou já são 2 anos, ou que essa pessoa está quem? Bom, vamos encarar, tem que ter o desligamento, né? Não teve a performance, deu treinamento, tentou o desenvolvimento. Infelizmente, vai ter que fazer o desligamento, né? Então, assim, você consegue identificar quais são os talentos também. As empresas estão de olho nessas pessoas que fazem o diferencial, que são consideradas como pessoas talentosas, são os talentos. Então, assim, eu até brinco, né? Não são pessoas talentos, não, são pessoas talentosas. Então, assim, essas pessoas, é hora sim de ter uma remuneração diferenciada, de ter benefícios diferenciados, de saber o que essa pessoa quer, para onde que ela quer ir, né? Alimentar a trilha de carreira dela, que é o que a gente vai estar definindo para essas pessoas que fazem realmente a diferença. E a grande maioria, né, fica aí no meio, no atende, tá? Então, tem no baixo, tem no supera, mas a grande maioria, em torno de 70% da empresa, fica aí em torno do atende, tá? 20%, a gente até fala sobre 20, 70, 10. Então, 70% fica aí no atende. Então, a grande maioria está atendendo a performance, tá? E aí sim, a gente pode olhar, por exemplo, se destacou em algum objetivo de comportamento, de valores da empresa, olha que bacana, né? Se destacou em algum objetivo de performance, bacana. Então, vamos desenvolver a parte de comportamento, para aí essa pessoa, né, ir para o caminho e se tornar uma pessoa talentosa. Mesma coisa ao contrário, se destacou no objetivo de performance, mas está no atende, no de comportamento, então vamos desenvolver. Então, esse mapa, né, que a gente vai conseguir ver depois da avaliação do desempenho. E esse mapa vai, né, sendo iniciado, reiniciado, né, refeito de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou anualmente, depende de como que a gente vai fazer isso, né? De como que vocês vão escolher o período para fazer isso dentro da empresa. Então, eu conheço empresas que fazem de 3 em 3 meses, que fazem de 6 em 6 meses, mas as multinacionais normalmente fazem anualmente
pela complexidade do negócio, pelo volume de pessoas que tem que se fazer, tá? Sempre ter os comentários, né, gerais do avaliado e do avaliador para um feedback muito bem dado mesmo. Ok? Bom, pessoal, eu acredito que é isso que eu queria falar para vocês, né? Eu vou deixar aberto aí a perguntas, porque eu acredito que tem muito mais, talvez, a perguntas de como fazer, como aplicar. Então, a teoria em si é essa, tá? Entramos para a parte prática também, né? De como a gente vai fazer. Quais são os modelos mais utilizados? Os erros que a gente não deve cometer. Mas estou à disposição aí para perguntas, aberta aí para perguntas e respostas. Tá bem, Roberto. Desculpa. Eu gostaria de lembrar a todos que no canto esquerdo do vídeo de vocês tem um link para poder fazer perguntas e que as perguntas também podem ser feitas através dos comentários do vídeo no YouTube. Bom, a primeira pergunta ela é do Wellerson, ele é da Universidade Federal de São João. E a pergunta dele é: boa noite. Muito obrigado pelo treinamento e gostaria de saber sobre o PDM, sobre o PDI. Como podemos desenvolver e aplicar nas nossas empresas juniores? Ok. Bom, vamos lá. O plano de desenvolvimento individual, ele é traçado de acordo com as necessidades de cada um, tá? Então, isso é feito anualmente. Normalmente, a gente faz um PDI anual, tá? O que é o PDI? É o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, a gente vai olhar para cada pessoa o que ela precisa para se desenvolver para atingir os objetivos da empresa. Então, por exemplo, essa pessoa talvez tenha uma dificuldade de comunicação, né? A gente vai identificar que realmente ela tem uma dificuldade através até da avaliação de desempenho mesmo, né? Dos comportamentos, e a gente vai identificar e vamos treinar essas pessoas. Então, assim, tanto objetivos, né? Por exemplo, como comportamento, a gente monta esse plano de desenvolvimento individual. Aí a gente olha as empresas no mercado, ou até mesmo internamente, junto com o RH, quem são as pessoas aptas para dar esses treinamentos para que essas pessoas se desenvolvam, tá? Então, é um plano normal mesmo de desenvolvimento individual. E pode ser também em equipes, tá? Então, nem sempre algo que tem que desenvolver seja apenas em uma pessoa. Pode ser na equipe, pode ser em uma determinada área, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, a gente é uma empresa de prestação de serviço, por exemplo. Então, as pessoas, a gente fez uma pesquisa de satisfação e a gente viu que essa empresa precisa melhorar o atendimento ao cliente. Então, um treinamento, ele é mapeado, né? E é dado um treinamento de uma forma o quê? Coletiva, pode ser para a empresa inteira, em uma empresa de prestação de serviços. Um treinamento de excelência no atendimento ao cliente. Dentro desse treinamento, a gente pode fazer uma outra pesquisa de satisfação, a gente pode fazer cliente oculto, né? A gente finge que é um cliente que vai estar lá para ser atendido, e aí a gente vai poder avaliar as pessoas. A gente chama algumas empresas, por exemplo, eu já trabalhei, né, para uma empresa que a gente fez um treinamento, e a gente chamou a Boticário. Então, o Boticário foi ensinar formas até mesmo assim de cuidados pessoais, porque isso reflete no atendimento a um cliente. Então, isso é um dos treinamentos que podem acontecer quando é identificada uma necessidade tanto de uma pessoa como de uma equipe, como de uma empresa. Ok? Respondi? Respondido, Roberto. Bom, a próxima pergunta ela é da Roberta, lá de Belo Horizonte, da UFMG. Ó, minha xará. Oi? Minha xará. Isso. Na minha EJ, temos dificuldade de fazer avaliação de desempenho e gerar ações efetivas. Você poderia dar algum exemplo de prática que gere um desenvolvimento mais contínuo dos membros?
Repete para mim, por favor. Na minha empresa júnior, temos dificuldades de fazer avaliação de desempenho e gerar ações efetivas. Você poderia dar algum exemplo de práticas que gerem um desenvolvimento mais contínuo dos membros? Ok, Roberto. É o seguinte, sobre o desenvolvimento individual, a gente já falou aqui agora. Agora, e aí isso vai gerar, claro, o desenvolvimento da empresa como um todo. Agora, ações efetivas, eu preciso entender um pouco mais da realidade da sua empresa. Por quê? Porque quando a gente tem, quando você sabe o que você quer para a sua empresa, né, como um todo, de uma forma global, você vai saber cascatear isso, né? Você vai saber identificar, você vai conseguir, né, fazer, mapear aí e traçar os objetivos para cada pessoa. Então, você sabe do que você quer, você sabe do que a sua empresa precisa. Você tem a sua equipe de trabalho, você tem um time lá que está trabalhando na sua empresa. Você traça os objetivos para aquelas pessoas que, se todo mundo atingir o que essas pessoas atingindo, vão atingir o objetivo global da sua empresa. Certo? A partir do momento que você tem um acompanhamento, você vai saber de cada objetivo, uma observação até. Normalmente, a gente traça 5 objetivos de performance para cada pessoa. Tá? É uma média, tá, que a gente aplica aí para cada pessoa, 5 objetivos aí de performance. Então, se você está fazendo acompanhamento individual, né, com essas pessoas, e assim, essas pessoas, por exemplo, olha, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir atingir até o final. Não, eu vou conseguir atingir, vou até superar as expectativas. Nesse acompanhamento, você consegue gerar ações. Então, você consegue reavaliar esses objetivos que foram traçados no acompanhamento e fazer sim ações para essas pessoas. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem que entregar 2 projetos de relacionamento com a comunidade daqui 3 meses. Você vê que essa pessoa não vai conseguir. Ok, o que está precisando? O que ela precisa? O que você precisa para atingir? Quais estão sendo as suas dificuldades? O porquê que você acredita que não vai conseguir? É alguma coisa que a gente pode fazer? Quais são as ações, né, na prática? O que é preciso ser feito para atingir esses objetivos? Isto nos acompanhamentos são feitos. Por quê? Igual a gente falou, para não chegar no final e a gente não conseguir atingir aqueles objetivos. Aí a empresa está prejudicada. Então, é importante ter esse acompanhamento. Se você faz um acompanhamento direto, ótimo. Se você tem um líder que faz com a sua equipe, você vai fazer acompanhamento com o seu líder. Os objetivos dele vai ser a soma dos objetivos da equipe, mais o que é de responsabilidade de gestão de pessoas. Certo? Então, você vai acompanhar com seus líderes. E eles vão acompanhar com as suas equipes, individualmente. E essas ações saem, sim, do acompanhamento. E se no acompanhamento não sair, no final, dá para fazer o que é preciso fazer para atingir os objetivos que não deu certo. Então, tem que ser levado a sério. A avaliação de desempenho, ela existe para atingir, igual a gente fala, atingindo os melhores resultados. Ela é utilizada para isso. E tem que gerar ações. E nem sempre é você que tem que gerar ações e propor ações. Muitas vezes, quem é que está com o objetivo sabe muito mais propor do que a gente. Então, ter esse acompanhamento próximo é que realmente vai fazer a diferença, tá? Para essas ações efetivas da sua empresa. Ok? Tá certo, Roberto. O que mais? A próxima pergunta é da Letícia, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você comentou do erro comum do esquecimento na hora de preencher a avaliação de desempenho. Na minha empresa júnior, temos avaliações trimestrais, porém temos essa dificuldade.
Quais dicas você daria para estimular uma avaliação mais embasada? Tá. Na verdade, um desses erros é que a gente fala é sobre o esquecimento, ou seja, quem, né, o avaliador, ele guarda na gaveta. Então, muitas vezes, esse acompanhamento ele não é feito por algum motivo, tá? E essa pessoa que tem que avaliar, ela tem que ser cobrada por isso. Ela tem que ser cobrada pelos resultados. E a avaliação de desempenho é um processo fundamental para a empresa, né? Fundamental para o sucesso da empresa. É através desse processo que vão atingir os resultados esperados. Então, você ter uma avaliação de desempenho e você deixar, eu não sei quantas pessoas que tem na sua empresa júnior, ou quem é responsável por esse processo. Então, se você deixar, olha, essa pessoa é responsável pelo processo de gestão, né, da avaliação de desempenho. A gente chama isso de modelo de gestão. Então, qual que é a pessoa responsável por esse modelo de gestão? Essa pessoa é que vai estar responsável por fazer a apresentação para todo mundo de como vai funcionar, mostrar o formulário, cobrar, estar com a pessoa, mandar um e-mail, fazer uma comunicação interna, né? Depende do tamanho da empresa, né? Que vai ter essa aplicação da ferramenta de comunicação, falando, olha, o período, né? De um mês, a gente precisa fazer o acompanhamento. Então, você vai, junto com a pessoa, com o avaliador e com o avaliado, a pessoa responsável pelo processo, junto com o avaliador e com o avaliado. Bom, vamos sentar. É o momento de fazer o acompanhamento. É o momento de fazer a avaliação. É o momento de dar feedback. Todos preparados, né? O avaliado, ele tá esperando um feedback. O avaliador também está preparado para isso. Né? Se é de 3 em 3 meses, se tem um esquecimento, coloque uma pessoa responsável por isso, porque ela vai ser cobrada por isso. Né? Então, assim, que faça a gestão do modelo de gestão, a gestão da avaliação de desempenho. Ok? Respondido? Respondido. Agora a gente vai para mais 2 perguntas antes de finalizar. Tudo bem? Tudo certo por você, Roberto? Mais Tudo 2? certo. Tá bem, vamos lá. Agora é a Laís, ela está perguntando assim. Boa noite. O treinamento foi ótimo e esclarecedor. Na minha empresa, temos 3 gerentes de gestão de pessoas e temos dificuldades em realizar o feedback individual com cada membro da empresa. Como poderia realizar esse feedback de maneira mais eficiente? Tá. O mais efetivo, né? Então, você tem 3 gerentes aí que têm uma equipe, certo? Para fazer essa gestão. Bom, inicialmente, o gestor de pessoas, ele vem com competências para fazer gestão de pessoas, certo? Então, assim, você dar feedback e você receber feedback é uma competência de um gestor de pessoas, tá? Bom, tem um treinamento que vocês vão ter, né? Que, se eu não me engano, é o próximo treinamento, que vai falar, assim, tudo sobre como dar e receber feedback. Agora, o mais importante é que esse gestor de pessoas seja treinado de como dar e receber feedback. O feedback é uma ferramenta complexa também, né? Não é uma ferramenta simples. Não dá para eu explicar aqui, né, numa resposta, como dar e receber. Agora, é importante que essa pessoa seja preparada, que os gestores de pessoas sejam preparados para dar e receber feedbacks. E que os futuros gestores tenham essa competência que é dar e receber feedback. Ok? É uma pergunta muito aberta,
E isso vai entrar dentro do treinamento, tá? Que vocês vão receber sob feedback. Tá certo, Roberto. Bom, para finalizar, a última pergunta, ela é da Dália. Boa noite, meu nome é Dália e eu sou diretora de gestão de pessoas da CIPAL, Consultoria Júnior, PJ da Universidade Federal de Goiás. Conforme você mencionou, a metodologia mais utilizada de avaliação de desempenho é diretamente do líder para seus membros. Gostaria de saber se a avaliação de desempenho pode ser eficiente se realizada pelo Departamento de Gestão de Pessoas, visto que esse departamento faz o repasse dos feedbacks das avaliações aos avaliados. Bom, vamos lá. A avaliação de desempenho o modelo mais utilizado é entre o líder e o liderado, certo? E a área de gestão de pessoas, ela é uma área que vai facilitar o processo. O que significa? Ver se realmente, igual teve a pergunta, o gestor está preparado para fazer, para traçar os objetivos, né? Para fazer o acompanhamento, para fazer a avaliação, para dar o feedback? Não, aonde é que ele precisa ser desenvolvido? Aí a área de gestão de pessoas, ela vai e entra como facilitadora do processo, certo? Agora, como que eu vou assumir o papel de um gestor, né, de um líder? Eu como gestora, né, como diretora de uma área de gestão de pessoas, tenho minha equipe, ou da área de RH, né, o que a gente fala aí sobre a nomenclatura. Então, assim, como que eu vou dar um feedback para uma pessoa que não é da minha área, né? Vamos supor o seguinte, eu não estou no dia a dia com o meu avaliado, com esse avaliado. Eu tenho que estar ali no dia a dia, eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que saber o que está acontecendo. Isso quem sabe é o líder, né? É o avaliador. Então, a área de gestão de pessoas assumir esse papel não é o ideal, né? Porque quem tem que assumir esse papel é o líder. Então, a área de gestão de pessoas entra como facilitadora do processo. Ela apresenta, ela comunica, ela coloca as etapas, né? Faz com que tudo aconteça. Agora, quem realmente tem, né, que fazer a avaliação é o líder e o liderado. Você não pode assumir o papel dele, né? A gente não pode assumir o papel. A gente que é da área de gestão de pessoas, nós estamos assumindo por outra pessoa o papel que é dele. E isso, com certeza, aí eu dou um exemplo. Por exemplo, vou dar um feedback, né, para um avaliado de uma outra área. A área, por exemplo, de marketing. Eu falo que ele não cumpriu os objetivos. Tá, tudo bem. E aí? Então, você vai saber os objetivos de toda a empresa, de como isso vai ser feito, de como isso vai ser mapeado, de como que isso vai ser avaliado, né? E depois você vai ser responsável por isso? Porque se você vai dar o feedback, né? Se você está fazendo aí a avaliação apenas pela gestão de pessoas, quem é o responsável? Né? Os objetivos, eles são traçados por pessoas, por áreas. Então, a área de pessoas não é a área que tem que fazer o processo. E sim, ela tem que fazer o processo acontecer. E não fazer o papel do líder. Ok? Ok, Roberta. Muito obrigado, viu? E agora, uma última pergunta para você, assim, é se você tem algum livro para indicar para gente que está assistindo o treinamento, algum autor, algum vídeo, alguma coisa, um pouco relacionado ao tema ou à gestão de pessoas de uma forma mais geral mesmo. Tá, de uma forma geral, na verdade, eu sigo muito as melhores práticas, tá? Então, assim, não só, né, de livros, mas também como cases de sucesso, como metodologias utilizadas, né, até mesmo no exterior, que é migrada para cá. Então, eu procuro saber das melhores práticas. E essas melhores práticas, elas realmente vêm de contato profissional. Então, assim, a gente lê muito livro, eu leio muito livro.
a gente vê muito a teoria. A gente vê muita teoria. Agora, quando a gente vai para a prática, a gente paralisa. Então, tá, mas e aí, como que é a prática? Né? Vamos botar aqui agora no papel e vamos ver como é que acontece. E aí, quando a gente tem os contatos profissionais, né, de empresas, de um que conhece o outro, né, dessa rede de relacionamento, aí a gente sabe muito bem como que é que acontece na prática, que é o mais enriquecedor. Né? Então, assim, ter um livro específico, um vídeo específico, não, eu busco as melhores práticas e tento, na verdade, na prática, saber o que é melhor para determinada empresa. Então, a gente trabalha muito como consultor, né? O que para a sua empresa é melhor? É esse modelo que a gente vai seguir no modelo de gestão de pessoas. Então, cada modelo de gestão de pessoas, ele é desenvolvido para cada empresa, entendendo qual é a empresa, né? Qual é o segmento, quais são os valores, qual a complexidade, aonde quer chegar, qual que é a cultura. Então, tendo esse contato é que é realmente enriquecedor para qualquer um. Muito bacana, Roberto. Muito obrigado pela sua dica. E, bom, para finalizar o treinamento, eu gostaria de lembrar a todos de responder a nossa pesquisa de satisfação. O link está nos comentários do vídeo no YouTube. Gostaria também de convidá-la a todos para o nosso próximo treinamento, também relacionado ao tema de gestão de pessoas, na próxima terça-feira, às 19h30. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer tanto ao Roberto quanto ao Gabriel pela presença no treinamento de hoje, a disponibilidade de vocês e que realmente agrega muito valor para a gente como empresário júnior e como pessoa também. Então, muito obrigado aos dois e até a próxima, pessoal. A gente Eu que agradece. agradeço, viu? Agradeço muito. Tomara né, que ajude de alguma forma e que o processo seja implantado, que quem tem e que quem já tem que seja aprimorado, viu? Porque realmente é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar. A gente que agradece. A gente agradece também, obrigado também, Roberta, que é uma parceira que eu faço cultural. Obrigado também a FEGENG pelo espaço cedido para a gente. É um prazer enorme estar aqui. E também as empresas juniores que precisarem de fato cultural, precisarem de algo, pode também procurar, que a gente também, como eu falei, a gente acredita muito no propósito das empresas juniores, então podem procurar a gente também, quem está super disponível para ajudar. Tá certo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao Tio Fábio Cultural e a você também, Roberto.